A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18 e versículo de número 12, que vai nos dizer assim: Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus havia determinado para a casa de Abraão um lindo milagre. Algo que seria extraordinário e sobrenatural para aquela casa, para aquela família. Era realmente algo impossível, humanamente falando. Deus havia prometido para Abraão que daria um filho para ele e para Sara. Só que nós sabemos que quando a gente olha para o cenário deles, era impossível que aquela palavra se cumprisse. Era impossível que o plano de Deus fosse colocado em prática, olhando humanamente falando. O que Sara fez foi olhar com um olhar humano para a promessa. Qual olhar você tem olhado para as promessas que Deus te fez? Você tem feito como Sara? Você tem olhado para aquilo que é humano? Ou você tem olhado e fixado os teus olhos na palavra? O Senhor te trouxe aqui para te dizer que é tempo de fixar os teus olhos na palavra. É tempo de fixar os teus olhos na promessa, naquilo que Deus designou para a sua vida. Irmã, mas é impossível. Pois é, mas para o Senhor não tem nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não tem nada impossível. Aquele que começa a obra, ele conclui. Aquele que faz a promessa é fiel para fazer ela se cumprir, para trazer o cumprimento da palavra que ele mesmo determinou para a sua vida. Havia impossibilidades na vida de Sara e Abraão. Eles já eram velhos e avançados em idade. E para Sara, já se lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, a probabilidade humana de Sara gerar Ribica e arrasto já havia acabado. Você pode ter entrado aqui dizendo: irmã, a possibilidade humana do meu milagre acontecer acabou. Pois é, Sara, é agora que o teu milagre chega. É quando você olha humanamente falando e diz: não tem jeito. É quando você olha humanamente falando e diz: não vai acontecer, a porta não vai abrir, o milagre não vai chegar. É neste tempo que Deus determina que a sua vitória chegue. É neste tempo que Deus traz o cumprimento daquilo que Ele lhe prometeu. O Senhor trazer à existência aquilo que não existe. Ele vai fazer o impossível acontecer e vai glorificar o nome dEle na sua história. Sara riu. Também, irmãos, humanamente falando, não é para menos, né? Ela já era velha, e Abraão também. Ela sabia das impossibilidades do corpo dela. Só que ela não sabia, que estava diante dela aquele que é mais poderoso do que a improbabilidade humana, rica e arrasto, aquele que é mais poderoso do que as impossibilidades que o homem pode contemplar diante dos seus olhos. Quem estava diante dela era o Todo-Poderoso que visitou a casa dela. Deus, juntamente com 2 anjos, visitou a casa de Sara e Abraão e disse que o tempo já estava chegando, e disse que a promessa já estava chegando. Eu creio que através dessa palavra o Espírito Santo está visitando a tua casa e dizendo para você que a tua promessa está chegando, e dizendo para você que está perto de você tomar posse de cai arrasto do teu milagre. Está perto de você viver o cumprimento da palavra. Está perto de você glorificar o nome do Senhor. Está perto de você exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. E você vai dizer: o meu Deus fez, porque eu achava que tinha algo demasiadamente difícil para ele, mas eu pude provar da graça, mas eu pude provar da benevolência, mas eu pude provar da fidelidade dele, porque ele fala e ele anda lá e ele cumpre. O Deus que cumpre a palavra está aqui. O Deus que cumpre a palavra estava na casa de Sara e está no nosso meio. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem palavra. O homem pode falhar nas suas palavras, mas Deus nunca falha. Quando Deus chamou Abraão, Deus já sabia de tudo que aconteceria. Deus já sabia que para Sara ia cessar o costume das mulheres. Deus já sabia que Abraão ia estar avançado em idade e que Sara também ia estar.
Quando fosse o cumprimento da palavra, Deus sabia que tudo ia ser impossível. É isso, o seu cenário está totalmente impossível. Se alegre, porque está chegando o tempo do cumprimento da palavra. Todas as vezes que o nosso cenário está totalmente fechado, todas as vezes que, humanamente falando, nós olhamos e pensamos, não tem como o milagre chegar, é neste tempo que Deus resolve glorificar o nome dele na nossa história. É nesse tempo que Deus resolve glorificar o nome dele na nossa vida. Declare comigo, chegou o tempo em que Deus resolveu glorificar o nome dele na minha história. De Biandalabaia. Chegou o tempo que Deus resolveu glorificar o nome dele na minha história, minha irmã. Bota isso aqui dentro da tábua do teu coração hoje. Dei arrasto. Que para o Senhor não tem nada demasiadamente difícil. Para o Senhor não tem impossibilidades que ele não possa operar, que ele não possa agir. Não duvide do agir. Não duvide do querer. Não duvide do efetuar. Não duvide daquilo que Deus ele já determinou para a sua vida. Porque a promessa que estava sobre a casa de Abraão era de Deus, não era de Abraão. A promessa antes de ser sua é de Deus. Então o cumprimento é dele. Por que tu está se inquietando? Porque você está rindo e dizendo não vai acontecer mais nada. Porque o meu cenário é contrário. Agora, irmã, eu rio de incredulidade mesmo. Eu já não acredito mais e o Senhor está dizendo, pois volte a acreditar. Porque aquele que fez a promessa vai cumprir. Aquele que fez a promessa hoje visita o Siribi, ai, cai, arrasto. Visita hoje o seu cenário, como Deus e os anjos visitaram a casa de Abraão e Sara. O Senhor não foi para ali perguntar se eles acreditavam. O Senhor foi ali para dizer que estava chegando o tempo e que daqui a um ano Sara iria dar à luz um filho. Porque Deus não lhe pergunta se ele mandará e pode operar um milagre se você crê o suficiente. Deus chega e opera. Deus chega e faz. Porque Deus não fica preso ao nosso cenário. Deus não fica preso àquilo que humanamente falando nos prende na incredulidade. Esta mulher, ela ri. Mas eu quero enfatizar para você e deixar claro que ela não foi a única a rir quando o Senhor falou com ela. Porque no capítulo de número 17, Deus se manifesta a Abraão antes de se manifestar a Sara. Essa visita na casa de Abraão, de Deus e os anjos, de uma teofania e os anjos do Senhor, era uma confirmação do que Deus já havia revelado a Abraão no capítulo de número 17. Capítulo de número 17, versículo de número 17 vai nos dizer: então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Antes de Sara trazer esse questionamento para Deus, Abraão já tinha colocado diante do Senhor. Abraão já tinha mostrado que ele estava olhando para o cenário e não para a promessa. Porque costumamos a falar muito que Sara riu, mas esquecemos do capítulo de número 17, versículo de número 17 de Gênesis, que diz que primeiro, antes de Sara rir, Abraão riu. E quem era Abraão, irmãos? Era o pai da fé. Aqui nós compreendemos, Harai Arrasto, que por mais que você tenha fé, por mais que você seja um homem e uma mulher de Deus, não vai te isentar de, às vezes, você olhar para o cenário. Até porque ninguém é perfeito. Até porque todos nós somos seres humanos. Mas o Abraão, tendo experiências com Deus, ele chega a rir. E ele chega a questionar. E a dizer, será que Sara vai dar à luz com seus 90 anos? E a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Porque até Abraão olhou para as impossibilidades. Não se assuste. Se você tinha uma grande fé, se você era alguém que verdadeiramente cria piamente no que Deus falava, mas agora você olha para o seu cenário e humanamente falando você começa a questionar e a dizer assim, será que vai acontecer? Isso aconteceu com o pai da fé. Isso aconteceu também com Abraão. Porque nós não podemos somente dizer que isso aconteceu com Sara, porque está escrito na Bíblia que antes de acontecer com Sara, aconteceu com Abraão. Abraão chegou a duvidar, mas aquele que fez a promessa, ele cumpriu. Abraão.
Ele cumpriu a Sara. Porque Deus não está condicionado ao nosso cenário. Deus não está preso àquilo que a gente está contemplando. Mas o Senhor, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O Senhor é um Deus de surpresa. O Senhor é um Deus que faz o cenário mudar. O Senhor é um Deus, aleluia, que faz as coisas impossíveis acontecerem de repente. Declare comigo, eu creio que o de repente de Deus está chegando na minha vida. Eu creio que o de repente de Deus está chegando para a minha vida. Abraão, daqui a um ano, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. Ou seja, daqui a um ano, o cumprimento da minha palavra vai estar nos seus braços. Porque já tem dia, hora e tempo determinado para a sua vitória acontecer. Aí você pode olhar e dizer assim, logo agora que eu estou desacreditada. Logo agora que eu já não consigo mais acreditar. Logo agora que eu não tenho mais expectativa de nada. E o Senhor está dizendo, é agora, Sara. É agora, Abraão, que o tempo do cumprimento chega. É quando você diz que não acredita mais em nada. É quando você diz que o tempo já passou. É quando você diz que não tem mais como acontecer milagre. É quando você diz que acabou para você. É quando você diz que o seu cenário nunca vai mudar. É agora que você está desacreditando. É agora que você está sorrindo de incredulidade que o Senhor chega e opera o milagre na sua vida e te mostra que Ele tem palavra, e te mostra que Ele tem poder, e te mostra que Ele promete e cumpre, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. É agora mesmo que você está assim. Irmã, até um tempo atrás eu até sonhava, eu até fazia os planos, sabe? Mas hoje já não faço mais planos. Hoje eu já não sonho, dei arrasto. Hoje eu já não projeto mais. E o Senhor está dizendo, pois é agora. É agora que você já não acredita. É agora que você questiona. É agora que você pensa que não vai acontecer milagre, que eu, o Senhor, farei o milagre. Bem, arrasto acontecer na sua vida. Eu farei o milagre acontecer na sua história. Porque aquilo que eu falei sobre o seu cenário, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, vai se cumprir. Declare comigo, o meu milagre será com riqueza de detalhes. O meu milagre será com riqueza de detalhes. Deus vai cumprir cada palavra que Ele te prometeu. E vai ser lindo. E você não vai mais sorrir de incredulidade. Você vai sorrir de alegria. Chega de sorriso de incredulidade. Chega de dizer, eu nem sei se vai acontecer. Eu nem sonho mais. O tempo de Deus chegou para sua história. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Jesus, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, meu Senhor, porque tanto querer eu efetuar nas tuas mãos. É o Senhor quem faz o milagre no tempo certo. Pai, quantas vezes olhamos para o nosso cenário, olhamos para as nossas impossibilidades, Senhor, e pensamos, não vai acontecer milagre, a resposta não vai chegar. Muitas vezes até mesmo rimos, Pai, como Sara e Abraão riram, porém, meu Deus, nós sabemos que no teu tempo tudo acontece. Nós sabemos, Aracai arrasto, que a glória é tua, meu Deus, e quando o Senhor determina algo para a nossa vida, este milagre, essa resposta, esse sobrenatural tem que acontecer. Foi o Senhor quem determinou que a casa de Abraão viveria aquele milagre. Aconteceu e se cumpriu. Sara e Abraão puderam segurar nos braços a Isaac, ao milagre deles, porque o Senhor fala e cumpre. E nós também vamos segurar nos nossos braços o nosso milagre, porque o Senhor é Deus que fala, que cumpre, que confirma e que testifica. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando
aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Vai curando, libertando, restaurando, abrindo porta de emprego. Ou, Senhor, te peço que tu traga assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus disse para você que o tempo determinado por Ele para que o seu milagre chegue está muito próximo e você vai poder contemplar o seu milagre e vai se alegrar. O sorriso de incredulidade será transformado para um sorriso de alegria. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.